Mas para você que mandou dúvida, chegou aí o momento. A gente vai conversar mais uma vez com o Dr. Ricardo, que estava explicando no início do programa sobre metabolismo. Não é isso, Dr. Ricardo? Perfeito. Eu quero até aproveitar, meninas, depois eu preciso só da fichinha do Dr. Ricardo, que eu vou passar mais uma vez o contato dele quando a gente fechar o programa. Vamos lá, eu tenho simplesmente várias, não sei nem se vou deixar cair aqui, tem muita coisa do Twitter também. Vou começar, então, lendo aqui uma dúvida da Michele Silva. Boa tarde, Carol e todos da equipe do Você Bonita. A pauta sobre metabolismo está sendo ótima e de grande valia. Meu metabolismo está muito melhor depois que voltei a fazer exercícios físicos. Vale a pena. Agora, depois de tanta polêmica, manteiga versus margarina. Qual é a principal diferença entre as duas e o que podemos substituir no querido pão com manteiga ou pão com margarina? Vamos lá, Boa Carol. pergunta, Mia. Um beijo para você. Ok, Carol, primeiro, Michele, né? Isso. Michele, obrigado pela pergunta. A diferença fundamental é que a manteiga ela é feita de gordura de origem animal, ela é feita da gordura do leite. Então, ela é riquíssima em gordura saturada. Tá. A margarina, não. A margarina, ela já é feita, geralmente, de um processo chamado de hidrogenação, tá? De um óleo vegetal. Tanto que quando você compra uma margarina, ela tá lá, margarina vegetal. Por isso que as margarinas vegetal, elas vêm ainda estampadas assim no rótulo, 0% colesterol, como qualquer alimento de origem vegetal. Porque só tem colesterol aquilo que é de origem animal. Perfeito. Tá. Então aí já tem uma diferença, né? Entendi. A manteiga pode ter colesterol, a margarina não tem. Tá. Só que a margarina, ela tem um tipo de gordurinha que é a gordura hidrogenada, que muitas vezes no processo de hidrogenação se formam as famosas gorduras trans. Ou seja, o que é pior? Você compreende? Compreendo. Agora, existe hoje já cremes vegetais, né? Existem uma série de marcas que, se atentando aos perigos das gorduras trans, elas fazem processos diferentes, né? Para emulsificação, para que essa margarina fique durinha, né? Na temperatura ambiente, e ela já é livre de trans, que são os cremes. Então, se for para preferir alguma coisa, prefira o creme vegetal. Certo. Agora, o que a gente pode substituir? Ao invés de usar o pão, né? Branco, vamos trocar por um pão integral. Né? Legal. E ao invés de colocar uma margarina, o queijo cottage ou mesmo uma ricota, delícia. que é uma proteína magra, é excelente. O queijo branco é legal? O queijo branco é legal. A gente só não pode esquecer que o queijo branco também tem um teor calórico alto. Muita gente às vezes pensa assim, o queijo branco não tem caloria. Tem. Tem gordura. Então é importante escolher bem o queijo também. Eu sou muito fã de queijos brancos mais light. E o melhor queijo mesmo, de fato, em termos proteicos, de baixa gordura, é o cottage, principalmente o light, o cottage. Olha que bom. E assim, aquele cream cheese light, o requeijão light, eles entram nesse nosso papo também. Sim, eles entram sim, mas ainda nada substitui o cottage e até mesmo a ricota. Né? Então São deixar os melhores queijos. esses outros sabores para de vez em quando. Exatamente. É uma boa opção. É uma ótima opção. Mi, sua dúvida foi muito legal. Roberta Alcântara, um beijo pra você. Ela diz, me alimento normalmente, não como nem muito nem pouco e não ganho peso. Significa que meu metabolismo é acelerado? Depende. Esse negócio de comer nem muito nem pouco varia pra caramba. Tá. Para responder realmente a pergunta dela, seria interessante ela passar por uma avaliação. Tá. Porque na avaliação a gente consegue ter o histórico alimentar, entender o que ela faz de atividade física para ver se de fato ela está comendo pouco para aquela atividade física que ela faz. Porque às vezes a pessoa esquece que quando faz atividade o gasto energético aumenta bastante e tem que comer mais. Então é muito comum, às vezes, novamente, as pessoas parecem em consulta, né? E falam assim, eu comecei a malhar, babá, continuo comendo uma coisa, eu não ganho peso. Quando a gente calcula a dieta, tem déficit calórico, a pessoa até perde peso. Entendi. Então é importante uma avaliação bem criteriosa. Para entender tudo isso. E pelo que eu entendi, então é a Tati, não, a Roberta. Ok. Roberta está querendo ganhar um peso. O que é raro hoje. Hoje a gente não consegue encontrar tantas pessoas que querem ganhar peso. Bom, a próxima pergunta é da Luzia Gonçalves. Luzia, um beijo pra você. Boa tarde, Carol. Seu programa está cada dia melhor com dicas maravilhosas. Você é maravilhosa. Obrigada, que fofa, obrigada. Gostaria de saber o contato do convidado que você passou, mas não consegui. Eu vou passar de novo, já vou falar pra você, tá bom? Isso já. Pode deixar, que eu sei que essa é a parte importante. Não, é porque o pessoal de casa precisa de orientação e a gente não se incomoda disso. Vocês têm que ter o contato mesmo. A próxima, eu vou fazer só mais uma perguntinha. Que já o Dr. Ricardo vai continuar explicando. Chegaram umas perguntas no Twitter também bem legais, que é o seguinte, da Tamires. Olá, Carol. Gostaria de perguntar para o doutor o seguinte. Tive paralisia facial 3 vezes e tive que tomar por muito tempo remédios com complexo B e com corticoide. E meu médico me falou que o corticoide desregulariza o metabolismo.
e dentro a isso estou com 92 quilos e não consigo emagrecer. Um beijo, Tamires. E aí, doutor? Acontece o seguinte, todos os corticoides, né, então no caso, ela provavelmente deve estar falando especificamente do cortisol, né, ou usou remédios à base de cortisona. Esses remédios são remédios que têm um efeito chamado de catabólico. Então lembra que no começo da nossa conversa eu falei que o metabolismo era a junção do que se ganha e do que se perde? Então o corticoide, por ter esse efeito catabólico, ele acaba muitas vezes aumentando a produção de açúcar pelo nosso fígado. E quando ele faz isso, ele acaba atuando no músculo da gente para pegar proteínas do músculo, né, principalmente leucina, que é um aminoácido essencial, um dos principais do nosso músculo, e através de um ciclo chamado alanina-glicose, que é converter a proteína em a leucina, né, em alanina e depois em glicose no fígado, você tem perda de massa magra. Então, geralmente os corticoides, eles cursam muito, né, com perda de massa magra. A pessoa perde massa. Aí entra naquele quadro, perdi massa magra, o metabolismo lentifica. Entendi. E além disso, se o uso foi crônico, foi por muito tempo, alguns corticoides, eles aumentam o receptor de um hormônio chamado aldosterona, um mineralocorticoide, que começa a aumentar a retenção de sal e água. Por isso que é muito comum que pessoas que usam corticoide inchar, reter líquido. Entendi. Mas assim, se a gente a pessoa parou já de usar esse corticoide, ele continua agindo no organismo depois disso? Dependendo o organismo meio que absorve? Não é nem questão de absorção, é que os corticoides, eles deixam traços, às vezes, no organismo, e leva um tempo, né, assim, de 3 até 6 meses para as coisas voltarem ao normal. Só que aquela massa magra que foi embora só vai voltar quando? Quando você der um estímulo para ela crescer. Vem aí o exercício. Então, assim, nesse caso, a Tamires tem que fazer atividade física. Tem que voltar rápido, assim que ela tiver a liberação médica, fazer novamente atividade física mesmo, cuidar da boca, usar os alimentos integrais de preferência, para esse metabolismo dela voltar aos trancos, né? E mais para frente funcionar normalmente. Entendi. Então vou fazer o seguinte, vou dar um recadinho, já volto. Continuamos com as dúvidas. Se você tem dúvida, pode mandar no meu Twitter também, @Carol_Minhoto. Até daqui a pouquinho, doutor Ricardo. Vamos lá. E agora, continuando então com as nossas dúvidas, quem mandou recadinho para cá também foi a Eliana. Estávamos falando sobre metabolismo. Para quem chegou agora, perderam uma bela aula, viu, do Dr. Ricardo. O programa hoje foi uma coisa. Oi, Carol, adoro esta pauta. Meu metabolismo é lerdo demais. Risos. É verdade, às vezes a gente põe a culpa no metabolismo e muitas vezes a gente está certo, né? Queria saber se é verdade que água gelada e termogênicos como pimenta ajudam a acelerar o metabolismo. Este Dr. Ricardo é o máximo, jovem e super competente. Olha lá. Obrigado. Um beijo para Eliana. Obrigada, Eliana. E aí? Ok. Obrigado, Eliana. Muito legal. E vamos lá, Carol. É o seguinte, essa questão da água gelada, ela é meio mítica, tá? Porque o que acontece? O que se sabe? Que é óbvio que toda a água, para ela ser absorvida, ela tem que atingir uma temperatura dentro do nosso intestino que seja adequada para isso. O corpo, ele acaba gastando um pouquinho mais de caloria para que essa água seja, entre aspas, esquentada até atingir essa temperatura. Mas o quanto isso, né, gera em aumento de gasto energético não é uma coisa definida. Não se sabe o quanto. Isso. Na verdade, não. É até difícil de mensurar isso. O quanto que o gasto energético, a termogênese, né, pelo alimento, no caso pela água, geraria um aumento na caloria total. E sim, existem alguns alimentos que existem estudos também, como o gengibre, a própria pimenta, que tem capsina, que parecem ser termogênicos. Eles, de certa forma, eles parecem acelerar o metabolismo por aumentar principalmente a atividade de um hormôniozinho, na verdade o receptor desses hormônios, que é o beta 1 e 2 da adrenalina, que é um receptor lipolítico. Mas existem estudos também em modelos animais, com humanos são muito poucos, sabe? Então ainda é aquela coisa que não tem realmente uma comprovação científica do quanto que isso pode acelerar ou não. Entendi. Então, o que não tem a comprovação, a gente não pode acreditar ali 100% e usar aquilo como um remédio, uma orientação. De forma alguma. A gente tem tempo para fazer mais uma perguntinha. Eu quero aproveitar e mandar um beijo para Esther, que está lá na Itália e assiste todos os dias o programa da Itália. Uma fofa escreve para mim sempre. Esther, um beijo para você. Obrigada pelo seu e-mail, viu? A gente vai fazer a pauta que você pediu aqui, tá? No e-mail, não se preocupe. Bom,
Vou então ler o e-mail da Rejane. Rejane, um beijo pra você. Olá, querida Carol, aqui é a sua amiga gaúcha. Parabéns pelo lindo programa que tens feito pra nós. Carol, gostaria de saber do doutor quais alimentos não devo consumir, já que tenho hipotiroidismo. Tenho 43 anos e não sou fã de exercício. Ainda não estou na menopausa. E aí? Qual que é o nome dela? O nome dela é Rejane. Rejane, então você vai tomar um puxão de orelha. Puxão de orelha. Para quem tem, né, o hipotiroidismo, o exercício é uma coisa que se torna obrigatória, tá? E não tem jeito, o quadro de hipotiroidismo tem que ser controlado com um médico, né? É importante que a pessoa procure seu médico, tome o remédio certinho, tá? Então é importante que o médico identifique o quanto que essa pessoa vai precisar, né, de hormônio para repor aquilo que ela não tem. O problema todo do hipotiroidismo é o que acontece, a pessoa não faz um controle hormonal adequado e os hormônios tiroidianos ficam baixos. O que o hormônio tiroidiano controla no nosso organismo? A temperatura corporal, a termogênese. E como que ele controla isso? Através do metabolismo energético. Então, se falta hormônio tireoidiano, essa condição de catabolismo, anabolismo no corpo fica um pouquinho perdida. Então, há um favorecimento muito grande do armazenamento das reservas energéticas ao invés de perda. Conclusão, ela vai realmente ter uma facilidade maior em ganhar peso. E aí ela só vai poder perder com o exercício. É o exercício. Então, uma das coisas que ela deveria fazer para ontem é começar a se engajar em um programa de atividade física controlado, bonitinho. Isso é muito legal. Com orientação médica. Com as orientações de um profissional de educação física, né? E em relação à alimentação, todas as dicas que a gente passou. Evitar a qualquer custo os alimentos refinados, as gorduras saturadas e as proteínas gordinhas. Olha, perdão, né? As gordurinhas com muita gordura saturada e as proteínas magras. As magrinhas. Perfeito. O que eu acho bacana, foi sensacional a pauta. Doutor Ricardo, parabéns mais uma vez. Agradeço. É sempre uma aula, é muito bacana. Eu vou passar para vocês então o contato do doutor Ricardo, que é o www.nutriu.com.br, o telefone 0 operadora 11 2532 6858, 2532 6858. Doutor Ricardo voltará muitas vezes ao programa, não se preocupe, já virou sócio aqui. Quero te agradecer. E o que eu acho que fica para o público, todas as dúvidas que a gente tirou, que podem ser dúvidas sempre de muitas pessoas, né? A gente lê uma ou outra, mas que exemplifica muitas dúvidas, é que a gente tem que prestar atenção na alimentação, temos que fazer atividade física e tudo isso com prazer, temos que ser felizes. Com certeza. Muito obrigada. Carol, eu que Olha, adorei. agradeço. Até a próxima. Esperaremos ansiosos pela próxima visita. Eu que agradeço. Obrigada, viu? Obrigado. Gente, que programa delicioso. Obrigada pelo carinho, obrigada pelas mensagens no Twitter, obrigada pelos e-mails, pelas dúvidas, por absolutamente todos os elogios. A gente está aqui para isso, para ajudar vocês todos os dias. Um beijo enorme, porque agora com TV Culinária a gente volta amanhã ao vivo, 12:30, ó. Galdino, tô de olho em você, hein, Galdino? Amanhã a gente conversa. Beijo, até amanhã.